Yuri Vaz, homem de cabelos encaracolados e escuros. Ele está com uma camiseta marrom e calça jeans preta. Atrás dele há uma parede verde. Hoje eu tenho aqui uma história para você que tem muito a ver com os desafios que todos nós enfrentamos em algum momento. Chega uma demanda obrigatória, a gente tem dificuldade de entender e de cumprir, mas vai fazendo da melhor forma possível. Às vezes isso não dá certo, mas há casos em que o trabalho surpreende. Eu sou Yuri Vaz e este é o Escola na Real. Nesse episódio, Lucimar Menezes conversa com Luzilete Falavinha Ramos, professora da Escola Municipal Issanacli, em Curitiba, sobre o projeto Processos Migratórios, Pertencimento e Diversidade Cultural. Professora Luzilete e colegas aprenderam a fazer o projeto fazendo, ou como ela diz, o caminho se faz caminhando. Mas foi bem mais do que fazer. As professoras se esforçaram para desenvolver algo que realmente fizesse sentido para as crianças e suas famílias. O resultado? Fica por aqui que você descobre. Imagens de 3 crianças. Uma delas é cadeirante. 3 adolescentes olham um celular e 2 crianças brincam de bola. Em uma sala de aula, 2 adolescentes e um professor. Imagens dos apresentadores, Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo laranja. Mesa redonda com uma cadeira. Sentado à mesa está Lucimar Menezes. À frente dele há uma caneca. Ao fundo, no centro, uma TV exibe o vídeo da entrevistada Luzilete Falavinha Ramos. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao podcast Escola na Real. Eu sou Lucimar Menezes e hoje nós vamos conversar remotamente com a professora Luzilete Falavinha Ramos, que está em Curitiba, no estado do Paraná. Lá, ela desenvolveu um projeto chamado Processos Migratórios. CARD. Estão Processos interessados? Migratórios, Pertencimento e Diversidade Cultural. Comigo! Seja bem-vinda, professora Luzilete. Luzilete, mulher de Obrigada, cabelos lisos Lucimar. e escuros. Agradeço imensamente pelo convite, pela possibilidade de estar aqui conversando com você e com todas as pessoas que vão estar nos ouvindo. Ela está de óculos de armação preta, batom rosado e roupa preta. Muito bom, é nosso também. De Escola na Real para Escola na Real. E por falar de Escola na Real, vamos começar conhecendo quem é a professora Luzilete. Conta pra gente um pouco da sua história. Então, eu sou a professora Luzilete, eu já trabalho na rede municipal de ensino de Curitiba desde o ano de 1999. Meu flerte com o magistério, ele começa na infância. Eu venho de uma família onde muitas mulheres na família eram professoras. Então, sabe aquela questão de brincar de escolinha em casa? Isso sempre foi uma prática minha. E toda a minha formação, né, conforme eu fui crescendo, foi se voltando para essa ideia de ser professora mesmo. Então, quando eu terminei o ensino fundamental, que eu fui para o ensino médio, eu fui fazer magistério no Instituto de Educação do Paraná, que na época, né, era uma referência como uma escola de magistério mesmo, né, onde se formavam as professoras. Inclusive, eu brinco que eu estou lá no quadro das celebridades, porque era uma tradição fazer foto das formandas na escadaria do prédio, é um prédio antigo, né, tem toda uma imponência. E aí eu estudei nessa instituição, né, instituição pública, e logo que eu terminei o magistério, eu fui trabalhar, fiz meu primeiro concurso em 97, fui trabalhar numa cidade da região metropolitana aqui de Curitiba, que se chama Piraquara, que por acaso é a cidade da família da minha mãe. Eu morei quando pequena lá, então já tinha ali uma relação de amor e de afeto, tanto com a ideia do magistério, quanto a ideia dessa memória de infância, né? Em seguida, eu fiz concurso para a Prefeitura de Curitiba e trabalho desde então. Em 2007, eu fui morar em Criciúma, né, que fica no extremo sul de Santa Catarina, e lá eu trabalhei também como professora de arte, porque essa é a minha formação, a gente falar, né, que depois que eu fiz o magistério, eu entrei na faculdade de arte. Na época, a gente chamava de arte e educação com habilitação em artes cênicas. E eu quero deixar registrado, como eu sempre falo, eu fiz faculdade de artes para ser feliz e não para dar aula de arte. Então, minha única experiência com arte enquanto professora foi quando eu fui morar em Criciúma e trabalhei no SESI Escola. Então, eu fiz um processo seletivo para professora de arte e trabalhei lá por um ano, né, nessa função. Depois eu retornei a Curitiba e continuei por aqui, trabalhando com o Fundamental 1, né, com as séries iniciais,
E como vocês sabem, as professoras das séries iniciais são as professoras polivalentes, então a gente trabalha de tudo um pouco. Nos últimos anos eu trabalho não com uma turma específica, mas com algumas turmas, porque a minha escola é uma escola de período integral. Então eu trabalho com lógica, com as turmas que ficam que a gente não chama aqui de contraturno, a gente chama aqui de tempo ampliado. Então, as crianças ficam no tempo ampliado e elas têm lógica comigo. E no outro período, porque eu trabalho manhã e tarde, eu atuo como corregente, ou seja, eu sou aquela pessoa que estou junto com a regente para atuar naquilo que a regente necessita, né? E daí o meu mestrado também foi na área de educação, e o meu mestrado, eu não sei se eu falo agora ou se eu falo depois, mas o meu mestrado ele tem um atravessamento com isso que eu vou conversar com vocês hoje, sobre esse projeto de migração, sobre migrações, processos migratórios. O meu projeto de mestrado, a minha pesquisa de mestrado, ela tem esse atravessamento e segue agora no doutorado, né? Então, a educação, a minha ligação com a escola, a minha ligação com o ensino, ela é algo que está tanto no campo profissional, mas com muitos atravessamentos na vida pessoal. Então, quando as crianças me chamam professora, me encontram na rua e me chamam de professora, eu me identifico porque é isso mesmo, eu estou sempre professora. Professora, e nós temos algo em comum, porque a minha primeira formação também é em artes visuais. Sério? Sim, sim. E, Luzilete, é uma arte ser professora? Olha, Lucimar, eu sou meio crítica com alguns nomes que a gente dá para a gente mesmo, né? Sim. Eu acho que ser professora é uma arte, mas uma arte que ela está ligada com a ideia de habilidade. A gente tem que aprender a lidar de tudo um pouco no magistério, né? Parece que no magistério, na docência, na escola, nunca nada está pronto e acabado. Então, e a arte é um pouco isso, né? A arte é um pouco isso da ideia de estar sempre construindo e se desconstruindo, e aquilo que parece que está pronto daqui a pouco não está mais. Então, eu acho que, olhando nesse viés, nesse princípio da arte como algo que está sempre em constante construção, eu diria que, sim, que o magistério ele é uma arte, que ser professor é uma arte. Eu só tenho um pouco de receio, às vezes, quando a gente faz essa analogia, né? Claro que aqui estamos todos entre professores, porque, de alguma maneira, quando a gente faz essa analogia fora da escola, né, em outros âmbitos, parece que o magistério ele é aquela coisa da vocação, do amor. É claro, óbvio, né? Eu acho que quando você escolhe a profissão, quando é algo que é escolhido por você, como é o meu caso, tem também a questão do afeto, a questão do amor, etc. Só que o que eu percebo hoje, Lucimar, aqui já fazendo meio que um desabafo, né? É que se criou tanto na sociedade essa ideia de que ser professor é uma vocação, ser professor é uma arte, né? Como se a gente fosse praticamente seres místicos vindos de outro planeta, né? Para desenvolver essa vocação, que parece que a gente não merece o valor que a gente de fato tem, né? Porque daí parece que quando é vocacionado, quando é algo assim que eu digo que vem de outro planeta, parece que você veio para aquilo e pouco independe das condições em que você trabalha. Independe de plano de cargos, carreira de salário, independe de condições de trabalho, independente de número de alunos, você vai fazer aquilo com brilho. E isso é um pouco preocupante, porque sim, né, eu, você e todos os professores que estão envolvidos sabem que quando nós entramos na sala de aula, quando nós entramos ali para dentro dos portões da escola, a gente vai fazer acontecer. A gente vai fazer acontecer, né? Mas aos olhos da sociedade, é preciso que elas entendam, né? Que eles e elas entendam que isso é sim um trabalho, né? Que pode envolver amor, que pode envolver outros aspectos, mas que antes de mais nada é um trabalho. Então, Lucimar, eu volto a repetir, né? Aqui entre nós professores, aqui no nosso campo de ação, eu posso dizer para você que sim, né? Que o magistério ele é uma arte. A gente só precisa tomar cuidado, né? Para que quem está fora desse âmbito não nos olhe, né? Infelizmente ainda com o olhar que se tem
acerca de como a arte é vista também, né? Porque a gente sabe, nós que somos da arte também sabemos como é que a arte é vista pela sociedade, e aí eu não posso generalizar, mas, né, ainda, infelizmente, há um número significativo de pessoas que olham para a arte como algo menor, e consequentemente, também olham para o magistério, né, para a função da professora, para o papel da professora, principalmente das séries iniciais, né, como algo pequeno. Sabe aquela ideia da professorinha? Sim. Por isso é que eu acho que esse canal aqui, essa conversa que a gente está tendo, e que com certeza vocês também estão tendo com outras pessoas, é muito potente para a gente desmistificar algumas coisas que estão postas. Eu fico realmente muito brava quando eu ouço algumas coisas, principalmente como eu transito entre as séries iniciais e a universidade. Algumas vezes nesse trânsito, né, eu ainda encontro alguns comentários não muito felizes em relação ao que são as professoras nas séries iniciais, como se nós, por algum motivo, né, fôssemos, eu não diria menos, né, mas talvez menores em relação a outras categorias de professores. Então, eu acho que essa iniciativa de vocês ela é potente por isso, porque a gente vai desmistificando e mostrando o quanto de produções significativas e potentes acontecem no chão da escola, nas séries iniciais, né? E que às vezes as pessoas desconhecem justamente porque não está no nosso know-how, ou porque não está ali no nosso arcabouço do que é nossa função, é fazer divulgação desse trabalho, né? Seja por meios científicos, seja por meios televisivos, seja por que canais forem, né? O nosso trabalho ele ainda é muito restrito dentro do nosso mundo particular, mas a gente também faz porque está em nós e não necessariamente porque a gente quer produzir alguma coisa para fora dos muros da escola, no sentido de divulgar, né? Mas eu vejo a necessidade de programas como esse, de projetos como esse, para mostrar quem somos nós, as professoras das séries iniciais. Que projetos a gente desenvolve, né? Não só por amor, mas porque a gente, antes de qualquer coisa, nós somos profissionais da educação. Sim, sim, professora. E eu até fiz essa analogia porque da arte e do magistério, porque a arte, ela também precisa ser valorizada e o artista em si. Né? Porque eu também queria ser artista, enquanto pintor, desenhista, mas eu não conseguia vender a arte, as pessoas queriam de graça. Então, enquanto professor, a gente também precisa dessa valorização, né, e desse reconhecimento da profissão, que não pode ser só romantizada. Mas existem memórias afetivas, né, relacionadas ao professor, e eu tenho que dar continuidade aqui te perguntando. Claro. Desculpa. A sua família foi motivação, porque tiveram muitos professores, né? Mas existiu na sua vida escolar um professor ou professora que te marcou? Então, olha, eu vou dizer para você que eu posso dizer que eu tive a minha primeira professora, a professora do pré. Inclusive, nos agradecimentos lá da minha dissertação, eu incluo ela. Porque quando eu fui para a escola era na esquina da minha casa. Cabe dizer que eu já tinha primas e tias que trabalhavam nessa escola, né? Como eu disse para vocês, eu morava nessa cidade, que é pequena. E quando eu fui para a escola, eu fui para o pré-escola, e eu fui na metade do ano porque a minha mãe ela achava que eu tinha que começar a me adaptar com o mundo escolar para que no próximo ano eu fosse para o primeiro ano. Então você pode imaginar o escândalo, o grande drama que foi a minha chegada na escola. Né? Realmente, eu, para chorar, não pago imposto, eu choro mesmo, e choro descontroladamente, eu ficar nervosa. E quando pequena não era diferente. E eu lembro muito dessa professora do pré, que me pegou no colo, literalmente, né? E que me acolheu de uma maneira tão, eu não diria maternal, mas assim, de uma maneira tão carinhosa, tão empática com o que eu estava vivendo ali, porque eu estava chegando numa turma que já estava andando, porque eles já estavam juntos desde o começo do ano, eu estava entrando no meio do ano, e ela me acolheu. Então ela foi, assim, muito incrível. Eu lembro dela até hoje, e por incrível que pareça, eu olho para as fotos dela no Facebook e vejo que ela não mudou nada, que o tempo foi muito generoso com ela continua tendo a mesma carinha de sempre. Em seguida teve a professora do primeiro ano, que me marcou profundamente, porque ela era extremamente exigente, e ela tinha uma régua de acrílico de 1 metro, que para mim era, assim, algo
fabuloso, eu nunca tinha visto uma régua tão grande, né? E quando a gente é pequeno, as coisas tendem a ser maiores do que de fato elas são. E eu lembro que aquela régua batia várias vezes na mesa para a gente aprender a ler. E eu não tinha medo da régua, acho que eu tinha um fascínio pela régua, né? E então ela me marcou profundamente nesse processo de alfabetização, né? Então, que eu lembro assim que quando você fala em professor, eu lembro dessas duas pessoas. É claro que ao longo desse processo formativo, muitas outras professoras vieram, né? Mas eu acho que essas me marcaram por terem sido justamente as primeiras, né? Uma que vai me acolher num processo que é de entrada na escola, e a outra que vai realmente me ensinar a ler e escrever, né? Na postura que ela tinha, de exigências, enfim. Mas essas duas professoras são muito marcantes na minha vida, para além daquelas que eu tenho na família, e que eu esqueci de contar para você um detalhe, né? Eu falei muito da família da minha mãe, mas o meu pai, por exemplo, eles são do norte de Minas Gerais, e eles viviam numa fazenda, né? Então tinha muitos primos. Eu brinco sempre que a família do meu pai é uma família onde tem muito primo casado com prima, então eles são todos do mesmo núcleo familiar, do mesmo tronco familiar. E o meu avô, muito preocupado com a educação dos netos, né? Porque eles moravam em área rural, ele criou uma escola, né? Que hoje é uma escola municipal chamada José de Paiva Ramos, que fica em Teófilo Otoni, na região onde era a fazenda do meu avô, né? Que hoje, claro, não é mais uma fazenda, enfim, mas então para você ver que a minha ligação com a educação, ela está nesses campos que vieram antes de mim, né? Está ligado às pessoas que vieram antes de mim, que aqui olhando por uma questão de ancestralidade, construíram um caminho para que eu seguisse trilhando. E é isso. Histórias estão entrelaçadas na educação. Exatamente. Mas não foi essa escola que a senhora mencionou, a escola que desenvolveu o projeto Processos Migratórios. Qual foi a escola? Onde ela fica? Como ela é? A escola onde esse projeto foi desenvolvido é aqui, a escola onde eu trabalho atualmente, que fica aqui em Curitiba, num bairro de periferia, né? Mas ainda dentro do que nós chamamos de um núcleo próximo ao núcleo central, porque aqui em Curitiba a rede municipal está dividida em núcleos regionais, né? Porque a cidade é grande, não tem como a Secretaria de Educação administrar, estar em contato direto com todas as escolas, então existem os núcleos. E o nosso núcleo é o núcleo Cajuru, que é um núcleo considerado próximo ao núcleo matriz. É uma escola que atende da educação infantil ao 5º ano, uma escola que atende em tempo integral, então nós temos em média de 600 alunos hoje na escola, e é nessa escola onde eu vou começar esse trabalho que vai gerar várias coisas, não só isso que nós estamos conversando, o que vamos conversar aqui, mas como eu disse para você, inclusive a pesquisa de mestrado, enfim, né? A nossa escola, ela, em 2013, ela recebe, né, ela é chamada a desenvolver projetos na área de educação e direitos humanos, porque, claro, né, hoje a gente sabe, né, que essa é uma política pública nacional, que com certeza não foi inaugurada, entre aspas, né, em 2013, mas é em 2013 que vai chegar para as escolas da nossa rede municipal. E quando eles chegam do CIMAR na escola, a gente, e aí eu me incluo nisso, a gente ficou muito revoltado porque a gente entendeu que era mais um dos muitos projetos que a secretaria mandava para a gente desenvolver e que depois queria relatório. E você sabe, né, eu acho que quem é professor entende muito bem o que é você estar num trabalho com os teus estudantes e ao longo desse trabalho começar a chegar um monte de coisa da secretaria, um monte de projeto que às vezes não necessariamente tem ligação com o que você está trabalhando, mas que você precisa incluir aquilo porque você precisa dar uma devolutiva, né? Então nós temos problemas com isso. Então quando essa proposta de educação de direitos humanos chega na escola, ela chega, sim, de baixo para cima, nós não tínhamos nenhuma formação, né, sobre educação de direitos humanos, e a gente entendeu isso como algo péssimo, num primeiro momento. Porque a gente entendeu exatamente isso. É mais uma função, mais uma invenção de moda, como a gente diz aqui em Curitiba. Mais trabalho. Inventado para a secretaria, para a gente fazer, e a secretaria levar os louros. Então, o que acontece, Sumara? A gente não sabia o que fazer, a gente não sabia como fazer, mas a gente sabia que tinha que fazer.
E aí, Lucimar, para a gente chegar na pergunta que você fez, o que acontece? A gente vai começar a desenvolver projetos, claro, muito ligados à questão da educação étnico-racial, né? Mas ainda assim, como eu posso te dizer, sem saber muito bem por que fazer e como fazer. Então, nós começamos a desenvolver esse projeto muito no sentido de cumprir um protocolo. Então, a gente tinha lá que fazer um trabalho sobre a questão indígena ou sobre a questão negra, e aí nós fazíamos o quê? Nós não conseguíamos perceber como fazer um atravessamento entre o que a gente trabalhava e a ideia da questão do étnico-racial para gerar um relatório na educação de direitos humanos. Então, era mais ou menos como... Estamos aqui trabalhando matemática e eu digo para os estudantes, agora fechem o caderno que agora nós vamos trabalhar sobre o negro, ou agora nós vamos trabalhar sobre o indígena. E nós vamos fazer uma apresentação para a escola. Então, ia muito nesse viés, entende? E conforme os anos foram passando, a escola também encontrou formas de organizar esse trabalho no sentido de que ela dividia. O primeiro ano vai trabalhar com brinquedos e brincadeiras, o segundo ano vai trabalhar com outro tema, e assim nós íamos tudo, né, ligado à questão indígena, à questão do negro, enfim. E veja, Lucimar, eu não estou dizendo que esse trabalho não foi importante. De alguma maneira ele foi, porque foi o pontapé para a gente entender mais à frente qual era a importância do que a gente estava fazendo. Só que nós fomos descobrindo isso no caminhar. Sabe aquela ideia, o caminho se faz caminhando? É mais ou menos por aí que a gente foi fazendo. Não houve uma capacitação, uma formação a respeito da educação em direitos humanos. Chegou e vocês foram trilhando por conta própria. Isso, exatamente. Depois, claro, estudando os documentos da secretaria, a gente descobriu que houve formações, mas não necessariamente para todas as professoras da rede. Eram formações para quem fazia parte dos fóruns, como eles chamavam, né? Eu acho que também essas formações vieram no intuito de instrumentalizar algumas pessoas para que no momento em que o projeto fosse implementado, né, a gente tivesse pelo menos a quem recorrer, digamos assim. Mas, com o passar do tempo, aí a secretaria foi propiciando os cursos de formação nessa área, não necessariamente com esse nome claro, mas tentando puxar a questão da formação para a ideia de educação de direitos humanos. E o que acontece? As professoras, e agora eu me incluo também nesse grupo, nós começamos a pensar também em outras temáticas, para além da questão, né, do étnico-racial. Como eu disse, sem desconsiderar isso. Nós continuamos trabalhando com a questão étnico-racial. Mas nós sentimos necessidade de buscar outros temas que, em alguma medida, dialogassem mais diretamente com as questões que nós tínhamos em sala de aula. E aí foi que, só para você entender bem rapidinho, antes disso, em 2009, eu fui para uma formação que teve aqui em Curitiba, que se chamava Jornadas Interdisciplinares do Ensino do Holocausto. Era uma parceria da Secretaria de Educação com a USP e com uma organização chamada B'nai B'rith, que é uma organização que trabalha com direitos humanos. E eu fui para essa formação porque tinha que ter um representante de cada escola nessa formação. E quando eu cheguei lá, eu ouvi muitas coisas interessantes. E a questão é, o que eu ia fazer com todas essas informações, sendo que eu tinha um primeiro ano? Aí eu pensei, não, mas eu não posso guardar essas informações para mim. Então, eu vou transformar isso em algum projeto com as crianças no tempo ampliado. E foi o que aconteceu. Eu voltei para isso em 2009. O projeto de educação de direitos humanos vai chegar na escola em 2013. Né? Então, em 2009, eu desenvolvo um projeto piloto que se chama o Ensino do Holocausto para Crianças, ou o Ensino do Holocausto a partir do olhar infantil. E foi um projeto piloto mesmo, a gente acabou sendo premiado aqui no município pela iniciativa, enfim, né? Porque quando a gente fala de holocausto e pensa em crianças, a gente fica meio em dúvida como é que a gente trabalha isso com crianças tão pequenas, sem parecer chocante, sem parecer, né, traumatizante. E o que acontece com isso? A gente começou a desenvolver projetos na escola, não todos, né, claro, relacionados a essas questões do holocausto, com recortes. A infância, ou a questão do idoso, enfim. Quando chega a proposta da educação em direitos humanos, a gente vai trabalhar com a questão do étnico-racial,
E mais para frente, a gente começa a descobrir outros temas para trabalhar com as nossas crianças. E aí também a própria secretaria vai criar eixos, que ela chama de eixos na educação de direitos humanos, que são mais ou menos como pistas, né? No sentido de que se eu não sei o que trabalhar, eu escolho um desses eixos e trabalho dentro dele. Por que eu estou te falando do Holocausto? Porque quando chega em 2016, a nossa escola completa 40 anos. E em 2016 também, a gente tem um boom na questão humanitária por conta da guerra na Síria. E o Issa Nakli, que é o patrono da nossa escola, ele era um imigrante sírio e veio para o Paraná, ou melhor, para o Brasil, no início do século XIX, no início do século XX, né, numa das primeiras migrações do Oriente para cá. E ele vai primeiro morar em São Paulo, depois ele vai morar no interior do Paraná, e ele vai chegar aqui em Curitiba. E hoje, onde a nossa escola está hoje, era uma chácara, uma grande chácara da família dele. Quando ele morre aos 50 anos, a família doa essa chácara para a prefeitura com a intenção de que ali se construísse uma escola. E se construiu uma escola, uma unidade de saúde e uma creche, né, que hoje a gente chama de CEMEI. Então, em 2016, quando a escola completa 40 anos, a gente queria transformar essa data em algo significativo para os estudantes e também para a comunidade escolar. Então, 2016 foi um marco a partir do patrono da escola, Issa Nakli. Ficou muito interessante o assunto. Eu quero saber, acredito que quem está nos acompanhando também, para a gente descobrir junto como foram as próximas etapas do processo migratórios. Mas eu preciso chamar um intervalo agora, mas nós voltamos já já. É um recreio curto. Já já estamos de volta com Escola na Real. Até! Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo verde. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras laranjas sobre um fundo creme. Yuri. O esforço da professora Luzilete Falavinha em propor um projeto que tivesse, como ela chama, um atravessamento nas disciplinas regulares, faz todo sentido. Porque a educação em direitos humanos é interdisciplinar. Ela deve, de fato, perpassar todas as disciplinas, inclusive os eventos da escola. O podcast Escola na Real apresenta projetos de educação em direitos humanos que, como este de Curitiba, atravessaram as grades curriculares, ganharam vida e fizeram da escola um lugar de acolhimento e educação cidadã. Fica mais, porque no próximo bloco ela explica tudo. Escola na Real. Lucimar. Estamos de volta com Escola na Real. Hoje conversando remotamente com a professora Luzilete Falavinha Ramos e o projeto que ela desenvolveu lá em Curitiba, no Paraná, sobre processos migratórios. Professoras, vamos lá conversar novamente? Processos migratórios, estávamos falando sobre a diversidade motivação cultural. do projeto lá na escola Issa Nakli, não é isso? Isso mesmo. Luzilete. Então, a gente estava falando que em 2016 a escola completou 40 anos e nós queríamos tornar essa data significativa, porque afinal de contas, 40 anos são 40 anos. E aí a gente percebeu, por exemplo, que as pessoas falavam o nome da escola errado, em vez de falar Issa, as pessoas falavam Isa. Havia um quadro, ainda existe um quadro enorme, com uma foto bem grande do nosso patrono na entrada, na secretaria da escola, mas as pessoas não ligavam o nome à pessoa, ou seja, as pessoas não identificavam que esse seria o Issa, muitos entendiam que Isa era uma mulher. Então a gente pensou, não, acho que a gente precisa fazer uma retomada. Então a gente começou a trabalhar os processos migratórios a partir da história do próprio patrono. Então a gente começa ali contando a biografia do nosso patrono, de onde ele vem, por que ele vem, ou seja, ele já vem da Síria por processos de guerra, já haviam conflitos na Síria que motivaram a vinda da família Nakli para o Brasil. E nós desenvolvemos um projeto que envolveu toda a escola. E quando eu digo toda a escola, é realmente toda a escola. Do sinal que tocava, que era uma música árabe, as oficinas que foram desenvolvidas ao longo do ano de escrita árabe, de cultura árabe, as professoras de arte envolvidas também com as questões. A gente trabalhou na língua portuguesa, na matemática, na história, na geografia, nas oficinas que acontecem no tempo ampliado.
né, que no tempo ampliado a gente tem lá a oficina de práticas artísticas, de educação ambiental, de língua portuguesa também, de matemática. Então, toda a escola esteve envolvida nesse projeto, trabalhando questões ligadas aos processos migratórios, nesse contexto muito específico da Síria, porque era o que de fato estava em evidência, né? E também por conta da relação com a própria história do patrono. E foi um projeto muito bacana, porque durou um ano inteiro. Né? Então, você imagina o que é um ano inteiro de pessoas envolvidas com essa temática e trazendo cada vez mais coisas e ampliando o repertório dessas crianças e falando, por exemplo, de Síria, de imigrante sírio, que para eles era algo muito distante. Porque, embora nós já tivéssemos crianças sírias em Curitiba, né, vindas desse processo migratório, na nossa escola não havia. Então, para eles, era conhecer algo que realmente não estava na realidade deles, mas que tinha um atravessamento, uma vez que eles estavam numa escola, né, que tem o nome que tem, e que essa pessoa que dá o nome para a escola também vem de um processo semelhante. E aí a gente começa a trabalhar os diferentes processos migratórios, porque migrar é algo da condição humana, né? Nós estamos sempre migrando de um lugar para o outro. Tudo depende das diferentes condições, né? Se é trabalho, né? Se é o ir e vir de uma cidade para outra constante por conta de trabalho, que a gente chama de migração pendular, ou se é uma migração forçada, ou se é uma migração espontânea, se é uma migração dentro do próprio país, ou se são migrantes que vêm de fora do país. Então, a gente começou, eu diria, timidamente, a trabalhar com esses conceitos de migração, né? A partir da história do patrão. Culminou que a gente fez uma ação também externa a isso. Nós entramos em contato com uma paróquia ortodoxa que tem aqui em Curitiba, que o padre era sírio, também refugiado sírio, e que acolhia muitas famílias refugiadas sírias aqui em Curitiba. A gente fez todo um trabalho de intercâmbio com essas crianças, então as nossas crianças se comunicavam com essas crianças através de bilhetes, de cartinhas. Elas não chegaram a se conhecer pessoalmente, porque não houve tempo hábil para isso e também nem infraestrutura que pudesse levar o grupo daqui para lá ou o grupo de lá para cá. Mas nós fizemos uma ação, um gesto concreto, né? Ao final, algumas professoras se envolveram nesse projeto de final de ano de doar presentes e outras questões que essas crianças refugiadas estavam precisando. Então, foi um trabalho marcante na escola. Foi o que marcou, de fato, e eu posso dizer para você com quase certeza, com quase, né? Porque eu acho que certeza é uma palavra muito perigosa, né? Mas com quase certeza, eu digo para você que 2016 foi o marco para a escola, quando as pessoas começaram a entender definitivamente o que é trabalhar a educação de direitos humanos com atravessamento nos conteúdos curriculares. Não como algo isolado, mas como algo que está ali no cotidiano, no dia a dia, permeando as questões do cotidiano. E dali para frente a gente deu continuidade a trabalhos que relacionavam-se com as questões dos migrantes. E aí, quando eu falei do Holocausto lá atrás, por quê? Porque a gente sabe que o Holocausto na história, né, é um, né, dos momentos em que há esse boom migratório também, né, quando as pessoas têm que fugir, sair do seu país de origem para ir para outros lugares, fugindo da perseguição nazista, etc, etc, etc. Então, quando a gente continua esse trabalho de migração, a gente começa a usar recortes da história do Holocausto. Não necessariamente para ensinar o Holocausto, mas para servir como pano de fundo ou de trampolim, né, para discutir questões relacionadas a processos migratórios no tempo presente. E aí a gente teve uma caminhada bastante significativa, mas em 2020 veio a pandemia. Então, de 2016 a 2019, nós tivemos trabalhos muito potentes nessa temática de migrações. Veio a pandemia. E a pandemia deu uma quebra enorme nesse trabalho. Eu brinco que quando a gente olha os relatórios, até 2019 a gente tem uma clive, né? Ou seja, a gente tem uma subida, uma crescente nesse trabalho, mas quando a gente começa a olhar os relatórios, a partir da pandemia, a gente vê um declínio muito grande, por N fatores, né? N fatores. Quando a gente volta para a escola depois da pandemia, havia muitas coisas que precisavam ser organizadas, não só na escola, mas dentro de nós mesmas, enquanto professoras e professores que somos.
né? E nesse reencontro com esses estudantes, depois de 2 anos sem vê-los, porque nós não os víamos, porque aqui em Curitiba não éramos nós quem dávamos aulas para os estudantes, né? Eram as pessoas que trabalhavam na Secretaria de Educação que davam aula para os nossos estudantes. Então, nós, na verdade, assistíamos aulas como eles. Só para entender, esse momento pandêmico, as aulas eram produzidas pela Secretaria e remotamente vocês só acompanhavam? E as crianças assistiam pela TV ou pelo computador, porque havia um canal específico, né? No caso das pessoas que não tinham acesso à internet. E nós, professores, nós acompanhávamos essas aulas, ou seja, nós assistíamos a mesma aula que a criança assistia e fazíamos relatórios. Que, na verdade, né, ele tinha muito mais por objetivo comprovar que a gente estava trabalhando de alguma maneira, né? Porque a gente assistia às aulas e fazia relatório disso, e isso era o que gerava o nosso, a comprovação de que estávamos ali trabalhando. Mas nós não tínhamos contato com os estudantes, a não ser nos momentos em que nós éramos chamadas a ir à escola, que era o dia das entregas, tanto do kit de alimentação, quanto do kit de atividades para as crianças fazerem. Então, mas não necessariamente a gente tinha contato com as crianças, né? A gente colocava lá tudo em cima da mesa e cada família chegava e pegava o seu. Então, foi um momento muito difícil mesmo, né? Muito, muito difícil. Então, quando a gente volta, a gente precisa retomar esse trabalho que já era um marco na nossa escola. A nossa escola já estava, assim, virando referência nesse trabalho de educação de direitos humanos, nessa perspectiva de atravessamento com conteúdo curricular. E aí a gente retoma, de novo, falando sobre essas questões da volta para a escola, dos sentimentos de medo, da questão da morte, que permeou demais, né, durante o período pandêmico. E há uma professora, por exemplo, que ela vai desenvolver um projeto incrível, incrível, não dentro da nossa escola, mas no CEMEI, que é ao lado da escola, só que eu falo dela porque ela também trabalha na nossa escola, né? E ela vai trabalhar, a partir da história de um sobrevivente do Holocausto, ela vai trabalhar com o tema educativo medo. E vai trabalhar com as crianças do CEMEI sobre o medo, a partir dessa história de vida dessa pessoa. E virou um trabalho incrível. E você fica pensando, como que ela consegue com crianças tão pequenas, né? E assim também a escola onde eu trabalho também foi desenvolvendo outros projetos. Culminou que, com o passar dos anos, agora nós temos muitos alunos migrantes da nossa escola. Não necessariamente alunos sírios, mas nós temos cubanos, nós temos venezuelanos, nós temos filipinos. Então, nós temos agora, essas crianças estão no nosso contexto. Então, a gente decidiu continuar esse trabalho de processos migratórios, mas agora mudando um pouquinho a perspectiva. Então, a gente continua partindo, né, de histórias pessoais do Holocausto, esse ainda é o nosso tema gerador, para discutir processos migratórios na atualidade, para chegar nos nossos estudantes. Então, no ano passado, por exemplo, a gente trabalhou muito a questão voltada para esses imigrantes, para fazer um processo de acolhimento, né? Como que é fazer um acolhimento? Será que fazer um acolhimento, né, é só o que fez a minha professora lá do pré, né, de me pegar no colo e dizer, olha, não chore, tá tudo bem, né, você vai ficar bem? Veja, essas crianças estão vindo de um outro país, com uma outra língua, com uma outra cultura, com um outro modo de comer, um outro modo de se relacionar com o espaço escolar. E a gente, então, precisava começar a mostrar para eles que isso que eles trazem na bagagem deles, na bagagem pessoal, é importante. Então, ao invés de nós contarmos para eles quem nós éramos, a gente queria que eles contassem para nós quem eles eram. E aí a gente desenvolveu um trabalho na escola, trabalhando especificamente com essas culturas, com esses países, mais especificamente, né? Venezuela, Cuba e Filipinas. Professora, a escola começou a receber alguns alunos imigrantes, e como foi com a inserção dessas crianças para o projeto, no desenvolvimento do projeto? Então, Lucimar, acontece que com a chegada dessas crianças, vamos só lembrar que lá em 2016 a gente não tinha, mas que agora a gente passa a ter, né? E aí a gente começou a pensar numa forma de acolhê-las, no sentido de que não bastava mais só pegá-las no colo e dizer vai ficar tudo bem. Isso é também acolher, mas a gente precisava acolher de uma maneira ainda mais enfática, né? Com mais vivacidade, com mais
potência mesmo, e de mostrar para essas crianças o quanto aquilo que elas trazem na bagagem delas, né, é importante também, e tem valor, não só para elas, mas também tem valor para nós aqui nessa nova comunidade, nessa nova cidade, enfim. Então, a gente começa a pensar em formas de tornar isso mais dialógico, digamos assim. Então, nós decidimos, no ano passado, que nós iríamos desenvolver um projeto trabalhando o que é migração, o que são processos migratórios, como eles acontecem, mas dando voz para essas crianças, para que elas também nos contem como é, né, de onde elas vêm, como que era a vida antes, por que elas estão aqui, enfim, mais ou menos por aí. E aí a nossa festa junina, que a gente entende que a festa junina é também uma ação pedagógica, embora ela esteja aberta ao público externo, né, acontece no sábado, mas ela acontece no espaço escolar, ela também é formativa. E aí a gente entende que é o momento de formar a comunidade externa. Então nós começamos a trabalhar com festas típicas desses países, e aconteceu, por exemplo, comigo, aconteceu um fato muito inusitado. Eu entrei na sala com alguns papéis coloridos na cor da bandeira de Cuba, porque a gente ia fazer, a professora de artes estabeleceu que nós iríamos fazer uma espécie de bandeirolas para decorar o pátio da escola, para a festa junina. E essas bandeirolas tinham que ter cores desses países e também estar ligados a alguma manifestação artística ou cultural. E eu lembro que eu entrei na sala com esses papéis, e a minha aluna cubana, que é uma criança assim, muito falante, ela é muito de tocar, de abraçar, de começar muito carismática. Quando ela viu os papéis, ela olhou para mim e falou assim, Cuba? Aí eu olhei para ela assim, não entendi, por que Cuba? Aí ela disse, porque essas são as cores do meu país. Ou seja, eu nem tinha começado a falar nada, mas ela já viu ali nas cores do papel uma identificação com algo que pertence a ela. E aí nós trabalhamos uma festa típica, né, em Cuba, Las Parranas, e quando ela viu o vídeo, porque aí eu trabalhei com as crianças, trouxe um vídeo para mostrar, quando ela viu o vídeo, quando ela ouviu a música, ela começou a dançar, mas a dançar espontaneamente, ali sentadinha na carteira, sabe, se balançar no ritmo da música, porque aquilo fazia sentido para ela. E foi muito interessante, porque aí ela pôde falar um pouco disso. Inclusive, ela nos contou, olha como que é importante, né? Ela nos contou que essa festa não é uma festa muito típica da região de onde ela vem, mas é uma festa típica do país, e aí ela contou aquilo que ela sabia sobre a festa. E foi muito interessante, porque essa mesma aluna, logo que ela chegou na escola, ela é muito falante, mas a gente não entendia o que ela falava, porque ela falava muito rápido. Então, nós combinamos com ela que ela teria que falar devagar, ela falaria devagar, nós falaríamos devagar, e assim a gente ia se entendendo. Só que na turma dela havia um outro menino que era venezuelano, e que, por sinal, já fala muito bem o português, então ele compreende com mais facilidade, e nós chamamos ele para nos ajudar com isso, né? Para que quando a gente não entendesse ela, ele pudesse fazer esse papel daquele que traduz, tanto de nós para com ela, quanto dela para conosco. Uhum. E aí eu falei assim, mas olha, você não precisa deixar de falar o espanhol. Quando vocês estiverem no recreio, quando vocês estiverem na sala, você pode continuar falando em espanhol. Só fala devagar que a professora vai entender. E aí ele olhou para mim e falou assim, sabe, professora, a gente fala em português, mas toda vez que nós estamos no recreio brincando, nós só falamos em espanhol. Ou seja, né? Você não perder as suas origens. Você pode estar num outro espaço e mantê-las do mesmo jeito. E quando chegou no dia da festa junina, foi muito interessante ver a reação dos pais e da própria comunidade, porque quando a gente fala em festa junina, as pessoas têm um repertório de festa junina, né? O que vai ter, que música vai tocar, que danças vão se apresentar. E, de repente, eles chegam numa festa junina em que, ao invés de ter quadrilha só, porque teve também a quadrilha, óbvio, tinham também outras danças de culturas de outro país que eles não estavam acostumados, que eles não conheciam. Só que se para a comunidade local causou um estranhamento, as famílias
se sentiram muito representadas quando se deram conta que havia, numa festa junina aberta para a comunidade, danças típicas dos seus países de origem. Então, a gente entendeu que isso era um processo muito interessante, porque aí fazia sentido trabalhar o que são processos migratórios, né? E entender que todos nós, em alguma medida, somos migrantes, né? Fazendo uma referência lá ao texto da Hannah Arendt, né? Somos todos refugiados. Nesse caso, nós, pessoas, seres humanos, em alguma medida somos migrantes, porque estamos nos deslocando no espaço por diversos motivos. E que nós, ao nos movermos nesse espaço, ao entrarmos em contato com outros lugares que nos são estranhos, digamos assim, isso não significa que nós não possamos fazer parte daquilo. Nós também podemos fazer parte. E é isso que esse foi um pouco o movimento que a escola fez com esses estudantes. Para além disso, claro, né, as famílias levaram para a festa junina como doação comidas típicas, que eles comem nos países de origem. A professora que estava com a aluna filipina chamou essa família, os alunos fizeram uma entrevista com essa família para saber de onde eles vinham. A gente fez um teatro com a professora de artes falando sobre esses processos migratórios. E esse trabalho, por exemplo, do teatro foi muito interessante porque nós mandamos alguns questionários para as famílias, perguntando coisas simples, né? De onde elas vieram, por que elas vieram, do que elas sentem saudades, o que elas gostam na cidade, se elas pretendem um dia voltar para o seu país, como elas se sentem aqui morando nessa cidade. E a gente construiu, a gente que eu digo é porque estava a professora de teatro, mas estavam os estudantes migrantes construindo essa peça, que não era uma peça teatral convencional, cheia de falas, não, ela era mais uma cena teatral. E foi muito interessante porque essa cena foi para a Bienal e ela não tinha uma fala. Não havia fala, mas havia a encenação do corpo, né, contando essas travessias que muitas vezes são feitas de barco, aquela coisa de carregar malas e não saber exatamente para onde você está indo. E nessas cenas que a gente compôs, a gente trouxe referências, por exemplo, lá de 2016, quando a professora de artes construiu uma instalação com barquinhos, e cada barquinho tinha o nome de uma criança síria. Nessa cena teatral que a gente fez com as crianças, a gente trouxe a referência dos barcos, né? A gente trouxe lá a sombrinha amarela, que é de um curta que as crianças trabalharam na escola, que fala sobre a questão do refúgio. A gente trouxe a ideia da borboleta, que é um poema que a gente trabalha, que é um poema que foi escrito por um jovem que esteve confinado no campo de Teresim, e a gente traz a borboleta porque a borboleta é símbolo de renascimento, tanto nas histórias do Holocausto como para além delas, né? A borboleta é um sinal de renascimento e a gente acredita que toda vez que você sai do seu país, né, não necessariamente porque você gostaria, mas porque você precisa, e chega num outro país, é um renascer, é começar de novo, né? A começar pela língua, pelos costumes. Não é que você vai perder, mas você vai angariar, né? Você vai trazer para aquilo que você já tem outras informações. Então, é um recomeço, é um renascimento. Então, a gente vê que esse movimento foi muito interessante e que as crianças, não só as crianças migrantes, né, essas imigrantes, digamos assim, mas as outras crianças que estão ali conseguem entender na prática o que é esse conceito de migração. O que são esses processos migratórios? Por que eles acontecem? E mais do que isso, né? Se identificam também como migrantes. Porque na grande maioria das crianças da nossa escola, nem todas nasceram e estiveram sempre aqui em Curitiba, né? Tem muitos alunos do interior do estado, nós temos alunos de outros estados do país. As professoras também, nem todas são paranaenses, nem todas nasceram em Curitiba. Então, quer dizer, todos nós estamos nesse processo. Mas foi muito interessante ver o envolvimento dessas crianças e entender que quando a gente está trabalhando e quando a gente dá a essas crianças que estão chegando de um outro país, com uma outra língua, com outro costume, quando a gente dá a elas a chance de nos contar, né, aquilo que também é importante para elas se sentem acolhidas e elas se sentem parte dessa história e elas veem aquilo que, para algumas, né,
motivo de esconder, e às vezes até motivo de vergonha, porque a gente tem isso, né? Algumas famílias que não querem nem que a criança conte, né? Porque veio, como veio, talvez porque isso cria um estigma neles, mostrar para essa criança que não, que ela pode contar, que ela tem que contar, porque quando ela conta, ela também nos ensina sobre ela. Então, isso foi muito, muito importante. E é por isso que esse projeto, cada dia, ele ganha mais força. Nesse ano, por exemplo, a gente está fazendo um movimento contrário, né? Considerando que esses estudantes já estão aqui e que eles nos apresentaram um pouco daquilo que é a cultura deles, esse ano o foco, por exemplo, foi apresentar para esses estudantes um pouco da cultura paranaense. Né? Quem somos nós paranaenses? O que tem aqui nesse estado ou nessa cidade? O que aqui é cultural? O que aqui é uma marca da cidade? Porque, afinal de contas, agora essas crianças também fazem parte disso. Foi um trabalho de fora para dentro, agora um trabalho de dentro para fora. E entre os resultados, professora, a senhora consegue elencar assim, os resultados do projeto, o que melhorou, o que aconteceu? Eu posso elencar alguns resultados para você. Eu vou começar, talvez, do resultado mais geral, que como eu disse para você, depois da pandemia, a gente teve uma grande queda nessa educação em direitos humanos, porque né, a gente para nós também foi um recomeço. Então, de modo geral, assim, amplamente falando, o primeiro resultado mais evidente é a retomada desse trabalho com significado. As professoras envolvidas nesse trabalho com sentido. E os estudantes percebendo esse trabalho também com sentido. Esse, para mim, é o resultado não o maior, mas o mais evidente. Né? Para além disso, é aquilo que eu te contei, né? A ideia de pertencimento dessas crianças. O prazer que elas sentem em estar na escola. Porque algumas delas, no começo, elas eram muito resistentes a estarem ali. Porque é muito difícil, né? Eu falo isso porque as poucas vezes que eu precisei estar em outro lugar que não se falava a minha língua, por mais que você fale a outra língua, não é a sua. Claramente você é um estrangeiro ali, né? Claramente você não está no seu lugar. E eu acho que esse movimento na escola, esses trabalhos de trazer essa cultura para dentro da escola, fortaleceu essa ideia de pertencimento nessas crianças, porque a gente vê elas indo para a escola, a gente vê elas alegres na escola, a gente vê elas interagindo com as outras crianças na escola, elas não têm histórico de evasão, nem histórico de números grandes de faltas. E as famílias? Então isso, para nós, é muito importante. As famílias também se interagem? Como foi? Sim, isso, as famílias também. E mais, as famílias se tornaram muito parceiras da escola. Isso é o mais importante, sabe, Lucimar, que eu vejo em relação às famílias. Quando elas chegam aqui e colocam seus filhos na escola, elas estão cumprindo um papel social, digamos assim, né? Elas precisam procurar um emprego e precisam que essas crianças estejam em algum lugar. E muitas delas, Lucimar, a gente percebe que tem uma relação com a escola diferente do modo como nós nos relacionamos com a escola. E quando eu digo nós, eu não estou falando nós generalizar. Nós aqui do bairro Uberaba, da cidade de Curitiba, com a escola Isamar, né? Porque a gente sabe que culturalmente as pessoas têm formas diferentes de se relacionar com o espaço escolar, né? E o que a gente viu com esse movimento, né? Não foram só as crianças que passaram a se sentir pertencentes nesse lugar, as famílias também. É aquilo que eu te falei, as famílias quando chegaram na festa e se viram, né, ali através daquela dança, daquela música, elas começaram a perceber a escola como sim um lugar de acolhimento. E um lugar onde elas podem estar e elas podem falar porque elas serão ouvidas. Então a gente vê um movimento interessante das famílias em seguir mantendo essas crianças na escola. Quando elas são chamadas à escola por qualquer motivo, a gente não vê uma resistência delas em irem, elas vão e elas confiam na escola. Elas confiam em deixar os seus filhos ali. E elas veem a escola como um lugar bom, um lugar positivo nesse processo de reconstrução da vida delas. Eu vejo isso, né? Percebo dessa maneira porque a gente sabe como é difícil, muitas vezes, essa relação da escola com a família. Mas com essas famílias,
a relação tem sido muito positiva. Professora, no bloco anterior, a senhora havia dito de uma premiação que a escola ganhou, o projeto. Como foi essa premiação? Mas essa premiação, como eu mencionei, foi lá em 2009, quando a gente desenvolveu um projeto sobre o Holocausto com crianças, né? Que era o Holocausto a partir do olhar infantil. Foi um projeto piloto, que a escola foi premiada, né, pela iniciativa, aí tem toda aquela história da premiação porque assim, essa jornada que acontecia, ela não acontecia só em Curitiba, ela acontecia em São Paulo, acontecia em Porto Alegre, né, no Rio de Janeiro, e ela tinha, assim, uma premiação para os alunos maiores, porque eles tinham que escrever uma redação. Mas os meus alunos eram muito pequenos, né? Eles nem eram alfabetizados. Então, eu desenvolvi o projeto piloto com eles por conta da gama de informações que eu obtive, que eu não podia guardar só para mim. E aí, nessa ideia de desenvolver esse projeto piloto, a secretaria ficou sabendo, e no dia da premiação dos alunos maiores, por conta das redações, nós fomos surpreendidos por receber um prêmio, né, um prêmio pelo projeto piloto. E aí, o que eu quero contar também é que a nossa escola, com relação aos projetos sobre migrações, o ano passado, a Secretaria Municipal, ela produziu um material sobre migrações. Na verdade, a gente chama de cadernos pedagógicos, né? Ou seja, que vão relatar ações que favorecem o acolhimento e os processos de aprendizagem desses alunos imigrantes. E a nossa escola, assim, parece engraçado, mas eu vou ter que contar, boa parte desse material tem relatos da nossa escola. Nossa escola foi muito procurada para escrever esse material por conta das ações que são realizadas, porque não são ações isoladas, né? São ações que envolvem a escola como um todo. E se tornou um material agora da rede. Isso, se tornou material da rede. Uhum. Inclusive, no curso tem um curso que está acontecendo agora na rede, que é justamente sobre estudantes migrantes, né? São professoras que têm algum estudante migrante e que se inscrevem nesse curso para aprender justamente isso, né? Como acolher, o que é permitido cobrar nesse primeiro momento, o que ainda não é, o que a gente vai deixar para cobrar mais lá na frente. E, para nossa surpresa, nós temos uma professora que está nesse curso, porque ela, depois das 5 horas da tarde, tem um projeto que é desenvolvido na escola, que é uma espécie de aula de língua portuguesa para os estudantes imigrantes. E ela foi para esse curso. E aí ela nos contou da surpresa que foi quando ela se viu numa foto que está dentro do material. Ela falou assim, Luzi, todo o material, a maior parte do material são ações que foram realizadas na nossa escola. Isso nos deixou muito felizes, né? Não porque a gente quer ser referência nisso, não. Mas é porque a gente entende que é algo que deu certo, né? Que no momento em que a gente não sabe muito bem como lidar, porque lidar com estudantes imigrantes para nós é novo, né? E no momento em que tudo é novo e que a gente vai tateando, vai testando, a gente percebe que tem dado mais certo do que errado. Então a gente fica feliz, né? Fica muito feliz. Muito bom, parabéns, professora. Nós estamos nos momentos finais do nosso programa e, por falar em dar certo, na escola a qual eu trabalho, nós recebemos também alunos migrantes, imigrantes do Haiti, de Cuba, Venezuela, e ficamos também sem saber que metodologia, como traçar a didática, né, necessária e o acolhimento, que também é uma marca da escola para esses estudantes. E acredito que, assim como eu, professora, muitos professores e professoras que estão nos assistindo também gostariam de produzir, né, de projetar algo similar ao que a senhora fez com toda a equipe na escola. E aí eu gostaria de pedi-la para nos falar o que podemos fazer para replicar um trabalho como esse ao atendimento, né, dos estudantes imigrantes. Olha, Lucimar, como eu disse para você, tudo isso que a gente desenvolveu foi bem tateando mesmo, porque a gente não tem uma receita pronta, né? Então, eu acho que a nossa primeira grande sacada foi entender que o aluno, quando ele vem de um outro país, não só de um outro país, mas às vezes quando ele vem de uma outra região do país, que é muito distante de onde ele estava,
para ele isso é, muitas vezes, um choque. E é um choque por conta da língua, é um choque por conta dos costumes, do modo de agir, de se comportar, enfim, né? Cada região tem as suas características. Então, eu acho que a grande primeira sacada é a gente olhar para esse estudante, entendendo que, para ele, aquilo que para nós é muito comum, para ele é novo. E é das mínimas coisas. Tudo é novo. Eu vou fazer só um parênteses aqui. Teve um ano que nós recebemos uma aluna de Manaus. Veja, uma aluna de Manaus. Ela era uma estudante brasileira. E quando ela chegou na nossa escola, ela teve muita resistência. Ela criou resistências em aprender, em se relacionar com os colegas. E por que ela criou essas resistências? Porque para ela, primeiro porque ela não queria ter vindo morar aqui, né? Eles vieram por um motivo que não vem ao caso, mas eles vieram. Segundo, que até algumas coisas que a gente falava, para ela era incompreensível. Porque lá em Manaus, algumas palavras têm outro significado. Né? Os alimentos que ela consumia em Manaus, né, tinham alimentos que ela consumia lá que ela não ia consumir aqui. Então, ela criou uma resistência. Às vezes a gente diz assim, mas o aluno não aprende, ele não quer aprender. Né? Eu estou aqui explicando para ele palavras simples em português para facilitar a vida dele e ele não aprende. E aí não é que ele não aprende. Quantas vezes isso não é uma forma de resistir, de dizer, eu não quero perder aquilo que é meu para aprender o que é seu. Então, eu acho que a primeira grande sacada é a gente dar abertura, criar ações dentro da escola, simples, não é nada grandioso, mirabolante, ações simples que deem voz a esse estudante. Que abram espaço para que ele nos conte quem ele é. E mais, para que ele conte para nós coisas que são importantes para ele, que vem lá do país dele, que está atrelado à língua dele, que está atrelado ao costume dele, para que nós também saibamos quem ele é. E saibamos o que ele gosta, o que ele não gosta, para que nós também saibamos como agir com ele. Porque, afinal de contas, né, Lucimar, é mais ou menos quando você faz uma festa na sua casa. Você é o anfitrião. Né? É claro que você vai preparar o melhor para as pessoas que você convidou para sua casa, né? Mas, de alguma maneira, você vai tentar oferecer para essas pessoas o melhor, considerando um pouquinho de quem é cada uma delas, né? E aí, elas chegam na sua casa e você é o anfitrião. É teu papel acolhê-las. É teu papel colocá-las ali à mesa e apresentar o que você pensou para elas. Né? E até dar a elas o espaço de dizer assim, Lucimar, maravilhoso esse prato que você produziu aqui, mas eu prefiro comer aquela saladinha que está ali porque eu gosto mais. E está tudo bem. Mas se a gente não dá a esses estudantes a chance deles nos contarem quem eles são e o que é importante para eles, a gente cria uma parede, né? E aí a gente fica só tentando ensinar, sem considerar que todo o processo de construção do conhecimento ele passa pelas linhas do afeto e pelas linhas do pertencimento. Esse estudante precisa se sentir parte daquela escola. Ele precisa se sentir parte daquele grupo. E como é que ele se sente parte daquele grupo? Trazendo para aquele grupo coisas que também são dele. Porque senão, ele não é parte do grupo. Né? Ele só vai absorver o que é do outro grupo e o que é importante para ele. Então, eu penso, Luzilete, né, e posso estar errada na minha colocação, mas é como você disse, o que a gente fez na escola que deu certo? Eu acho que o que a gente fez na escola que deu certo foi olhar para esse estudante, para esses estudantes de diferentes países, e olhar para eles que sim, né, eles não são brasileiros. Muitas coisas para eles são novas, mas a gente também quer mostrar para eles que existem coisas que são deles que para nós também são novas. E aí, quando a gente se coloca nesse grau de igualdade, assim, você tem coisas para me dizer e me ensinar sobre quem você é, sobre o seu país, e eu tenho coisas para te ensinar sobre quem eu sou e sobre como é esse país novo que você está, a gente estabelece pontes. E aí a coisa fica mais fácil. E, para além disso, né, aquilo que a gente já faz no dia a dia, né, Lucimar? Ouvir com atenção. Claro, eles estão na escola, uma das premissas é aprender a língua portuguesa, mas é permitir que eles falem sim, na língua deles, e aí não custa nada a gente ter um pouquinho de boa vontade, né? E de pedir para eles falarem um pouquinho mais devagar para que a gente possa entender, e que a gente também fale devagar para que ele possa nos entender, para que quando a gente fale com esse aluno, a gente olhe para esse aluno, porque muitas
muitas vezes ele não nos entende, mas ele também faz uma leitura labial. Então, assim, são pequenos gestos, né, que fazem toda a diferença. E aí, é claro, tem também o contexto onde esse aluno está, que escola é essa, quais são as ações que essa escola desenvolve, o que está dentro do projeto dessa escola enquanto ações para acolhimento desses alunos imigrantes, né, porque às vezes tem escola que acha que o acolhimento é só ensinar a língua portuguesa para facilitar a vida do estudante, não é? Né? A língua portuguesa, às vezes, é a última coisa que ele vai aprender, porque para ele talvez não seja importante aprender a língua portuguesa nesse momento, né? Então, eu acho que eu penso que é isso. Aí sim nós vamos cair lá na linha da arte, né, Lucimar? A arte, ela é isso, não é? A arte não abre espaço para todo mundo? Sim. Nas suas particularidades? Então, eu acho que está aí, desenvolver projetos, desenvolver ações que olhem para esse estudante como alguém importante e que tem muito a dizer. Muito bom, professora. Eu quero agradecê-la por esse momento, essa conversa que nós tivemos aqui no Escola na Real. Muito obrigado. Imagina, Lucimar, eu quero agradecer demais vocês. Espero ter respondido todas as perguntas, né, ter sido clara nas informações, mas assim, eu quero agradecer demais, porque falar desse projeto, gente, que todo mundo me ouça com bastante clareza, não é falar sobre mim, mas é falar sobre essa escola que eu trabalho, que é uma escola pública, municipal, de periferia, e como muitas escolas do Brasil têm N problemas, né, mas que é o lugar onde eu gosto de estar, e é o lugar onde essas coisas que eu relatei aqui aconteceram. E aconteceram por quê? Porque a gente também tem, eu não posso deixar de falar aqui, Lucimar, a gente tem uma equipe gestora que é muito aberta e que dá vez e voz aos professores. Nós, professores da escola, temos autonomia sim para decidir como vamos desenvolver determinado projeto, o que vamos fazer, como vamos fazer, né? E a gente tem uma equipe gestora que acredita nessa nossa autonomia, né, e que nos apoia e que às vezes compra algumas brigas junto com a gente. Então, eu acho que é isso, né? Eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade de estar aqui, falando da minha escola, falando desses projetos, representando as minhas colegas professoras, os meus colegas professores que desenvolveram esse trabalho belíssimo na escola e seguem desenvolvendo. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz e que eu sou muito grata por esse convite. Tá ok. Muito obrigado, professora, mais uma vez. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E não se esqueçam de acessar direitoshumanos.ufg.br, que tem muito material legal lá para que vocês possam verificar e dar andamento também nos seus projetos. Até o próximo episódio no Escola na Real. Tchau! Escola na Real. Yuri. Todo o processo de construção do conhecimento passa pelas linhas do afeto e do pertencimento. O estudante precisa se sentir parte da escola. Com essas palavras da professora Luzilete Falavinha, encerramos por hoje. Mas tem episódios novos do Escola na Real sempre às quintas-feiras, às 8 da manhã, no canal e perfil Direitos Humanos UFG, no YouTube e Spotify. Para saber mais, siga nosso perfil no Instagram, @direitoshumanosufg, ou acesse o site direitoshumanos.ufg.br. Até mais! O podcast Escola na Real é uma realização do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, com execução da Fundação de Apoio à Pesquisa e Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural. Apoio da TV UFG, Laboratório de Luz e Cena e Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. E promoção da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação do Governo Federal.